Bom dia, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nesta manhã iluminada de domingo, nós gostaríamos de pedir aos amigos espirituais que envolvêssemos e que nós pudéssemos ampliar o nosso olhar para a oportunidade bendita que este talento chamado reencarnação, oportunidade, tempo tem nos oferecido. Para que a gente aproveite o máximo as oportunidades tão grandiosas que o Mestre tem nos concedido a cada etapa de uma existência programada. Nós vamos trabalhando aos poucos, agora com reflexões mais profundas, para ver se nós conseguimos auxiliar nesse entendimento sublime desse Evangelho que é o farol de nossas vidas. Hoje vamos ler o item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Amado Jesus, nós te rogamos o amparo, a proteção para todos nós, pedindo nos nossos benfeitores amigos que possamos ampliar o nosso pensamento, nossos raciocínios, enfim, que nós possamos ampliar todo o nosso entendimento para a verdade trazida por Jesus e que nós hoje conhecemos como Espiritismo. Que os espíritos amigos nos fortaleçam, ampliando a nossa razão, nossa inteligência, para que possamos, ó Mestre, sentir a grandeza da oportunidade de estarmos inseridos nesta oportunidade de vivermos como espírito. Que o Senhor possa trazer para todos nós a sua paz, o entendimento ampliado, para que nós venhamos a aproveitar todas as oportunidades que o Pai tem nos concedido. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, e que a paz e a esperança esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos falando do Consolador. O Espiritismo, ele veio não para substituir as crenças, outras religiões. O Espiritismo, ele veio para afirmar aquilo que Jesus havia nos dito: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo que o Consolador prometido nos traz é o Espiritismo evangélico, que espalha sobre todos nós as luzes divinas, sobre toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos
na sua feição de cristianismo redivivo. Isso para nós é de extremo valor ao pensarmos que nós estamos sob a tutela do Cristo, guardando, amparando, sentindo o valor de uma doutrina que vai nos ensinar, vai nos libertar, mas acima de tudo, vai trazer para todos nós a força viva que a vontade precisa realizar, que está dentro de nós. Não basta falar ser espírita, meus irmãos. O Consolador, ele veio para ampliar o nosso olhar, para trazer a verdade. E a gente pode buscar lá na última ceia, quando os discípulos estavam preocupados que Jesus estava falando que já tinha chegado a sua hora, e João então pergunta a ele que justamente aquela hora que eles estavam começando a entender a verdade, procurando unificar o seu pensamento com as ideias do Cristo, e ele então faz uma advertência extremamente importante para os discípulos, que ele diz assim, que ele enviaria, não podia falar tudo. Nós ainda éramos espíritos muito imaturos ainda. E ele diz que ele enviaria, em momento certo, o Consolador prometido. Então, nós vamos ver que a missão do Consolador tem que verificar junto às almas, e não aqueles que se acham que o trabalho do Cristo se triunfa com coisas materiais, mas ele vai nos mostrar o erro religioso que acontece e até hoje, para revelar a verdadeira luz da verdade pelos atos e pelos ensinamentos que o Cristo veio nos ensinar. Então, o espírita hoje, ou o espiritista, precisa ser muito sério para que ele tenha fidelidade e que possa enriquecer o valor da sua fé, sendo considerado como um operário da regeneração ou um trabalhador que vai auxiliar no templo íntimo do coração, da consciência, onde todos nós vamos buscar um só mestre, que é o Cristo Jesus. Nós não temos dois mestres. Então, nós precisamos ver que o Espiritismo, ele veio estruturar a nossa fé. Ele veio nos orientar. E ter fé, gente, é uma coisa muito séria. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, nos ensinamentos do Cristo, para que nós possamos ultrapassar a questão da crença religiosa, mas que nós temos que depositar em nós esta energia constante do amor que o Cristo veio nos ensinar para a realização da divina personalidade que o Cristo representa para todos nós. Não basta a gente dizer eu creio, mas eu preciso dizer eu sei. Quando a gente fala eu sei, é porque nós estamos buscando os valores que a razão nos mostrou e esse conhecimento ele foi tocado pela luz do sentimento. Isso é tão sério que nós podemos perceber que quando o doutor da lei, Nicodemos, vai procurar Jesus e ele fala sobre a verdade, que ele sabia que o Cristo estava trazendo a verdade, ele diz assim, Jesus falou para ele, Nicodemos, e ele fala para Jesus, né, que ele
conhecia todas as leis, ele estava referindo às leis de Moisés. E aí Jesus disse para ele, Nicodemos, não basta conhecer as leis, é preciso senti-la, vivenciá-la na intimidade do nosso ser. Esse convite, meus amigos, é para nós hoje, que estamos num momento tão conturbado e muitas vezes sem fé, sem esperança. É preciso que a gente compreenda que a fé ela não pode estagnar em nenhuma condição, em nenhuma situação dentro de nós. A fé, ela ajuda a iluminar. Porque o que é a fé? É estruturação de um conhecimento. E agora, com o conhecimento da doutrina espírita, eu posso estruturá-la no meu pensamento. E se eu estruturo no meu pensamento, automaticamente eu vou ampliar o entendimento de todas as lições que a doutrina espírita nos traz. Então, nós vamos ver que quando nós trabalhamos conosco, nós vamos começar a perceber que todos nós temos assistência de Deus. O amparo nunca nos faltou. Todos nós temos que exprimir a confiança nos ensinamentos para estabelecer um patamar de força, de coragem para enfrentar as nossas lutas. E as lutas que hoje estamos enfrentando nada mais são do que os deslizamentos que tivemos no passado. As infrações dos sentimentos, o remorso, o ódio que ficou marcado dentro de nós. E é por isso que nós estamos buscando a luz divina para que ela reflita em nosso coração, ou seja, em nossos sentimentos, em nosso pensamento. E aí nós vamos ver se isso acontecer no íntimo de cada espírito, com disposição sincera, nós vamos entender que nós seremos útil a Jesus nesta hora, em que nós precisamos compreender que a força divina há de se estabelecer sobre todas as coisas. O Evangelho nos fala que o sangue resgatou a matéria, mas o Espírito há de resgatar essa matéria. O sangue resgatou o Espírito, trouxe para nós esse entendimento. Não, o Espírito resgata a matéria. Porque chegou a hora de crer em alguma coisa que vai demandar a necessidade de uma reflexão maior para que nós edifiquemos dentro de nós a fé, a coragem. O Espiritismo é luz em nossa vida. E nós estamos tão acostumados com as coisas erradas que nós temos medo de enfrentar, de desconstruir aquilo que estava formado em cima de maus hábitos, de vícios morais. Mas é preciso que a gente traga, como nos diz Jesus, a candeia para o nosso pensamento, iluminando a nossa razão, para que essa luz clareie também a nosso pensamento e a nossos sentimentos, para buscar em todas as situações a força, a coragem para vivenciarmos a lição digna da verdade. Hoje nós estamos vendo tantas pessoas, né, que estão aí desorientadas. Então, o tesouro maior que nós temos na existência, ela está na consciência reta. Numa consciência que nós estamos trabalhando para que ela seja iluminada pela fé e que nos dá força para vivermos os deveres mais elevados em nossa vida.
Então nós vamos ver que nós que podemos dizer que somos novos discípulos do Evangelho, devemos compreender que é preciso sair daqueles dogmas que estão em nós, aqueles rituais. Isso tem que desaparecer, porque isso não é uma ação libertadora. É preciso que a gente veja que a doutrina espírita ela é progressista. E é ela que vai nos auxiliar a nos transformarmos em espíritas cristãos, que devemos pensar muito em nossa iluminação, na iluminação do nosso ser, antes de qualquer outra condição, para que nós retiremos de nós ainda o pensamento ou intuito de converter os outros. O que vai nos trazer essa conversão ou essa converter é só uma coisa. É quando nós vivenciarmos o Espiritismo na sua feição do cristianismo redivivo, que nós não temos nenhuma pretensão de disputar com ninguém esse banquete divino, essa missão divina que o Espiritismo trouxe para nos ensinar onde, quando estabeleceremos o reino de Deus em nós. E hoje nós vamos ver que o convite é para vivermos o bom combate. E nós vamos, como disse, mudar um pouquinho. Vamos ler uma mensagem de Emmanuel para a gente poder pensar o que é um bom combate. Tudo aquilo que nós aqui estamos fazendo, nós temos que ter o objetivo e o propósito de melhorar, de educar, de transformar os nossos sentimentos. Então, nós vamos ver que quando nós voltarmos ao mundo espiritual, depois do desencarne, nós vamos lembrar muito da condição do filho pródigo da parábola de retorno à casa do Pai. Nós vamos ter as emoções dos reencontros, nós vamos ter alegria de sentir tudo isso, mas quando nós depararmos com a grande luz, nós vamos ver que seremos convidados a trabalhar com o cérebro deslumbrado pelo tudo aquilo que estamos vendo, quando a consciência vai nos apontar os espinhos que estão no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes deixamos de fazer o que tínhamos que fazer. E aqui Emmanuel nos diz, por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece. Êxtase e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos a mão luminosa que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos desta forma a reencarnação à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajustes. Meus queridos irmãos, essa é a lição primeira do livro Justiça Divina. Aí nós vamos ver que todo título que nós queremos, esses títulos exteriores, é instrumento só de serviço, porque a existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débitos e culpas são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Pensemos bastante nisso
E convidamos a todos nesta hora, com essas reflexões, pedir a Jesus que durante o passe tenhamos força para rever os nossos sentimentos, nossas palavras devidas, pois não adianta pedir para que recebamos as energias benéficas se o vaso do coração está cheio de rapinas, de dores, de iniquidades. Senhor, ajude-nos a mudar o nosso pensamento, que o passe possa nos auxiliar a restaurar nossa vontade. Fluidifique a nossa água, para que todos juntos possamos receber esse amplexo de luz, esse medicamento que nos sustenta. Amado Mestre, que as suas mãos se estendam sobre todos os que sofrem, os que choram, e que Deus, na sua infinita bondade, possa olhar pelo planeta Terra, dissolvendo essas vibrações tão difíceis, que ora atormentam os corações inseguros. Que Deus nos abençoe e que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, na pessoa, na figura desse Espírito querido, nós pedimos que o Senhor, que Eurípedes agasalhe a todos, que assim seja.